Façam tudo para a glória de Deus. Olha que mensagem poderosa. Isso e muito mais você vai ver a partir de agora, porque o Classe dos Professores está começando. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores e você já sabe, essa aqui é a sua lição em qualquer hora e lugar. Isso é verdade, porque eu já fiquei sabendo que tem gente acompanhando a lição de casa, do trabalho ou no caminho para o trabalho. Olha, não importa. Se você estiver passeando ou estando em casa, o importante é você dedicar tempo para estudar a Palavra de Deus. E a gente faz isso com o auxílio do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que você pode encontrar no site cpb.com.br. E vamos juntos maratonar aqui, porque está sendo maravilhoso estudar essa mensagem que nós encontramos lá em 1º e 2º Coríntios. Está sendo muito bom acompanhar isso e melhor ainda, ter a sua companhia. Gente, que privilégio! É um privilégio muito grande abrir os comentários, ver o que vocês estão falando lá, ver pessoas mandando abraço pra gente, olha que legal! E agora também eu quero mandar um abraço especial para o casal Pedro Farias e Marlúcia Farias, que nos acompanham lá de Manaus. Olha que legal! A família juntos acompanhando o Classe dos Professores. E eu tenho certeza também que essa família especial tem contribuído com esse ministério, compartilhando essa mensagem para outras pessoas também. E você que ainda não faz parte desse ministério, você também pode fazer. Sabe como? É simples. É só assinar, fazer a sua assinatura aqui nesse canal, dar o joinha nesse vídeo e já compartilhar para outras pessoas também. Coloque aí no seu status, faça como você quiser. O importante é fazer. O importante é estar juntos na missão, tá bom? Olha, eu já falei, né? É bom demais estar aqui. E melhor ainda, eu falei já de outras vezes e eu continuo falando, é muito bom estar aqui ao lado, né? Acompanhado de pessoas maravilhosas, pessoas que eu tenho certeza que está no coração de Deus e também está no coração de muitas pessoas que estão aí pelo Brasil afora, acompanhando o Classe dos Professores. E aqui eu tenho a Vanessa do meu lado. Obrigado, Vanessa, por estar aqui mais uma vez. A Poliana, essa aqui, gente, você precisa assinar o Incríveis da Bíblia. Você, papai e mamãe, tem jovem aí na sua casa? Tem? Tá, então vai lá. Incríveis da Bíblia, é isso? Isso, Incríveis da Bíblia. E aí você tá lá com a lição para os jovens, é isso? Isso, estamos com a lição de jovens, ali com o pessoal da Igreja do Sudoeste, aqui em Brasília mesmo, e de Valparaíso, de Goiás. Que legal! E do lado da Poliana tá ali o Dr. Vanderlei. Obrigado por sua companhia. É uma alegria estar aqui, que privilégio. Maravilha. Dr. Vanderlei, o que você acha? Que tal a gente começar o estudo orando? Ah, sim, vamos orar. O senhor pode orar pra gente? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela alegria que temos de estudar a Tua Palavra neste momento. Amém. Obrigado pelo milagre da tecnologia que leva a nossa voz, a nossa imagem para várias partes do mundo através da internet. Onde estiver alguém conosco agora, participando, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção e o Teu Santo Espírito esteja com ele. Amém. Abençoa também o nosso estudo agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, como eu já falei, a gente está na lição 5 e enquanto eu abro a minha lição aqui, eu vou fazer isso devagarzinho aqui para dar tempo de você na sua casa também abrir a sua lição na lição 5, já pega a sua Bíblia também, deixa a Bíblia do seu lado aí, porque a gente vai ler aqui o verso muito especial dessa semana e ele está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Então já deixa sua Bíblia pronta aí do seu lado, mas antes, gente, olha, aqui na minha lição, e você vai poder ver aí no visor também, tem uma imagem interessante, eu diria. E eu não sei a sua impressão, e eu quero até saber, tá? Já escreve aí qual que é a impressão que você teve quando olhou essa imagem aí. Porque, olha, a minha impressão, eu estou olhando aqui de um lado, tem um coração, e a gente sabe que o coração, quando a gente vê um coração, a gente já pensa no amor, né? Isso tudo, quem é casado aí, quem é namorado, já sabe muito bem, né? Quem nunca deu um presente, um coraçãozinho aí pro seu namorado, pro seu cônjuge, enfim. E aqui tem esse coração, do lado tem um livro, eu imagino que seja um livro, e eu achei interessante que no coração tem um símbolo em um sentido, no livro tem símbolo em outro sentido, parece que tem um grupo de um lado que representa o coração, outro grupo que representa aqui todo esse conhecimento que vem no livro, mas aí parece que quando tem essa junção aqui do coração e do livro, parece que as imagens se completam. Gente, me ajuda aí, o que vocês acharam? Então, assim, a congruência entre o livro, a palavra,
e o coração vai ter a junção da mensagem da cruz, que é verdadeiramente o amor em prática. Legal. Então, na verdade, assim, a imagem me mostra de que quando eu tenho só conhecimento, ele não faz efeito algum. E se eu tenho só emoção, ou se eu acho que eu tenho só emoção, também não faz efeito algum. Mas se eu junto, a congruência dos dois vai me trazer a perspectiva real do amor em prática. E aí tem aquela questão, né? As linhas horizontais, o relacionamento ali das pessoas, o relacionamento com as pessoas, né? E aí vem a linha vertical, que é o meu relacionamento com Deus. Então, a completude do amor na prática é o relacionamento de ambos, né? E aí, formato da cruz. Aí vem famílias, vem todo mundo observando essa congruência. E o coração, ele tem uma perspectiva de conteúdo, emoção, conhecimento, mas é o conhecimento transformado em amor. É a congruência que eu vejo aqui nessa imagem. Interessante. Eu achei que o ilustrador, o Tiago Lobo, lá da Casa Publicadora, ele foi muito feliz quando fez essa imagem, né? Porque não adianta você ter somente o conhecimento bíblico, vamos dizer assim, né? E sem o coração, sem colocar no seu coração. E é interessante que não é simplesmente aproximar uma imagem da outra. Você tem que aproximar de maneira correta para formar a cruz. Então, o nosso coração deve estar na palavra de Deus para que a gente possa ter um relacionamento com o semelhante e com Deus igualmente. Tem um verso que fala, onde está seu coração, ali está teu tesouro. E foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu vi essa imagem a primeira vez. Onde nós colocamos, o que nós colocamos no nosso coração é que vai fazer sentido. Então, se nós colocamos o nosso coração, o nosso sentir, naquilo que tem base bíblica, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Igual esses tracinhos aqui, né? Assim, assim, daqui a pouco formam uma cruz. Então, aquilo que eu coloco dentro de mim aqui, do meu sentir, me leva exatamente para enxergar a cruz de Cristo. E eu achei interessante também, porque sempre quando a gente vê dois grupos assim, um de frente para o outro, dá a sensação de que são lados opostos, né? Cada um, e vai acontecer um embate ali, mas me parece que os dois lados têm o mesmo objetivo e eles se completam, né? Eu acho que é isso. E aí, o que você achou? Eu quero saber o que você achou. Então escreve aí embaixo, vai ser muito bom compartilhar isso. E faça isso também na sua classe. Você vai ver quantas lições você pode aprender já no início da lição com a imagem que foi ilustrada para a gente. Gente, olha, tudo para a glória de Deus. Esse é o tema dessa semana. E se você já vem maratonando com a gente a lição desse trimestre, você viu que nós acabamos de estudar sobre moralidade sexual, né? Você viu lá, né? Se você não viu, perdeu a última lição, vai lá, volta um pouquinho e você vai ver o que veio ensinando na lição anterior. Mas agora a gente já parte, porque existe uma transição aqui, né? Até o capítulo 7, o 6 e o 7 vai falar sobre essa questão aí da imoralidade sexual, mas já a partir do 8, 10 e especificamente o 10 aqui, que a gente vai focar também, né? E é o texto da nossa lição está no capítulo 10, já vai partir para essa questão da idolatria. E, inclusive, o texto de 1 Coríntios 10, 31, vem falando assim, ó, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, doutora Vanessa, eu queria pedir para que você compartilhasse com a gente um pouquinho do que eu achei muito interessante aqui na lição de domingo. Responde para a gente, qual que é a relação que deve existir entre o conhecimento e o amor cristão a lidar com as diferenças na igreja? Somos todos diferentes e temos compreensões diferentes sobre o conhecimento. Mesmo que seja a mesma frase, a mesma palavra, o mesmo texto, sempre vai ser interpretado de formas diferentes. Pela maturidade, a própria experiência ou até o próprio jeito de lidar com a situação. Então, quando a gente vem aqui para o conhecimento geralmente não... Ele sozinho, por si só, ele é vazio. Ele não traz a prática. E aqui a lição traz muito forte isso, que se você conhece a Bíblia, mas você não tem amor, você não conheceu verdadeiramente a Deus. Você já viu pessoas que estudam a Bíblia todos os dias,
Você já viu aquelas pessoas que vão para a igreja todos os cultos, mas que quando você vai conviver é uma pessoa que não foi transformada? Que é difícil de lidar, difícil de relacionamento, é uma pessoa que parece que não faz diferença nenhuma todo o conhecimento que tem na perspectiva do amor, da unidade. Parece que toda situação é motivo para dizer você é fraco, você é forte. É o que aconteceu lá naquela época. Tinha muitas pessoas que, por questões até mesmo de alimentos que eram dedicados, eu não vou entrar aqui porque não daria tempo para a gente falar tudo sobre isso, mas havia dissensões ou discussões sobre isso, como hoje acontece na igreja sobre a música, sobre o que se vestir, o que comer, tudo isso ainda existe hoje? Com certeza, porque na verdade pensamos diferente sobre várias coisas, mas o ponto principal é que não adianta ter conhecimento se isso não faz você ter unidade em amor. Então, assim, se eu tenho um conhecimento para me elevar, para causar discussão, para prejudicar o outro, para machucar o outro, esse conhecimento não é divino. Para diminuir o outro. Não dá. E tem muita gente que usa o conhecimento para ataque. Tem gente que usa a Bíblia para dizer, você não vale nada, você fez isso. É usar a Bíblia como um ataque, é usar o conhecimento como ataque ou como julgamento. Nós não estamos aqui para julgar, e o conhecimento bíblico e o conhecimento da palavra de Deus, ele precisa ser conhecendo a Deus. E ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, está escrito na palavra. Então não adianta dizer eu conheço se eu não amo na prática. Então, quando existem dissensões, independente do assunto, se é polêmico, se não é polêmico, o que importa é para a honra e glória de Deus o que Deus faria e como Deus ama, e resolver as perspectivas de discussões ou de certo e errado na perspectiva bíblica do amor de Deus, e não usar a Bíblia fora do contexto como pretexto para acusar ou dizer que eu sou forte ou o outro é fraco, mas sim, como o próprio Paulo traz aqui, mas sim trabalhar a unidade do amor de Deus. Olha aí, que super dica a doutora Vanessa deu aqui pra gente. E eu queria te pedir para fazer assim, ó, pega a sua lição e faz isso aqui, ó. Vira a página aqui, porque nós já estamos em segunda-feira. E na segunda-feira, doutor Vanderlei, o título é Amor Abnegado. E aí eu queria perguntar para o senhor, de que maneira o apóstolo Paulo exemplificou o amor abnegado em seu ministério e por qual motivo ele escolheu agir assim? Então, daí você vê novamente a genialidade do ilustrador, né, quando ele fez a ilustração do conhecimento e do amor, né? E a doutora Vanessa falou aí na parte de segunda-feira, na parte de domingo, conhecimento versus amor. Não adianta ter conhecimento, mas não ter amor também, né? E às vezes não adianta você só ter amor, não ter também conhecimento. Sim. E o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa aqui, né, do amor abnegado, sobretudo dele, Paulo, e também do seu companheiro, o Barnabé, que eles eram missionários de Deus e eles renunciaram, inclusive, de receber salário da igreja para fazer esse trabalho. Quando a gente vê o ambiente em que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda. Corinto era uma cidade, uma das mais importantes do mundo antigo, né? Em 146 a.C., essa cidade foi destruída pelos romanos e depois Júlio César mandou reconstruir a cidade de Corinto como uma pequena Roma. Ela é uma cidade portuária, recebia os navios ali e também com navios que chegavam com pessoas com culturas diferentes. A cidade era um antro de imoralidade e o apóstolo Paulo, sobretudo a primeira carta aos Coríntios, ela foi focada no combate de Paulo à imoralidade sexual. É lógico que ele trata de outros temas também, mas ele diz para a igreja que a imoralidade de uma pessoa afeta toda a comunidade cristã. E agora, aqui no capítulo 9, que parece um capítulo deslocado do 6, 7, 8, que ele vem contando essa história, ele entra nesse assunto, né, de que ele fala de alimento, de bebida, de comer e de beber, ele poderia ter levado com ele uma esposa crente, né? Um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa, com despesas custeadas pela igreja e tudo mais. E ele faz então essa defesa dele e do seu companheiro Barnabé, que eles
que é justo que eles fossem sustentados pela igreja. Então, o amor abnegado que ele e Barnabé demonstraram pela causa, né? Eu acho que, eu até costumo dizer em alguns foros aí que a gente diz que a igreja ela não tem funcionários. O funcionário ele cumpre uma função. A igreja ela tem missionários, pessoas que cumprem uma missão. Ninguém que eu conheço que trabalha para a igreja, e nós somos cristãos, ninguém faz isso obrigado. Ninguém me obrigou a me filiar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ninguém me obrigou a deixar os meus negócios e usar o meu tempo, meus dons, os talentos, tudo para uma igreja. Então, aí Paulo está dizendo isso, né, que era justo, mas ele também faz uma defesa do amor que ele e Barnabé tinha pela igreja e pela missão que ele tinha de pregar a Cristo. É aí que tá. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu ouço muitas pessoas falando que nós somos voluntários. Né? Eu já vi isso muitas vezes na igreja. Eu tenho um probleminha com essa palavra aí, eu não acho que é assim. Eu acho que nós somos comissionados. Para mim é diferente de ser voluntário. Eu também tenho uma palavra, eu também tenho problemas com essa palavra voluntário, porque não somos um voluntariado. Nós somos missionários, nós temos uma missão. Se você não tem uma missão, acabou para você. É o que nós estudamos na lição anterior. Se Cristo não ressuscitou, é vã a sua esperança. E se nós estamos fazendo sem uma missão, qual é o sentido? Né? Qual o sentido? Verdade. Então, não há nenhuma vantagem, nenhum mérito, né, em você realizar um trabalho que não seja por amor e um amor abnegado pela causa. Agora, Poliana, na lição de terça-feira, e eu queria que você comentasse pra gente, por que Paulo usou o exemplo aqui do antigo Israel, lá no deserto, como uma advertência para os cristãos que se consideram seguros? Então, quando a gente volta à história do Êxodo, a gente vê várias imagens de Jesus com o povo. Jesus ali na nuvem, Jesus em forma de fogo ali para aquecer o povo de Israel. Era um privilégio muito grande que os israelitas eles tinham de ver Jesus quase que face a face. Eles não viam a Jesus face a face, mas viam o poder de Deus de uma maneira que talvez a gente não consegue entender, né? Para a gente é um pouco mais difícil. Então, todo mundo já viu essa discussão. Se não entrou na discussão, ainda vai entrar, porque muita gente fala, mas o povo de Israel, eles estavam com Deus constantemente, e mesmo assim murmuravam, e mesmo assim faziam coisas, e mesmo assim fizeram um bezerro de ouro lá para adorar. Como assim? E Paulo, ele traz aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 7, ele vem lembrando que realmente os israelitas eles tiveram privilégios grandiosos, mas nós também temos. Mas aquelas pessoas de Corinto também tinha privilégios. Por exemplo, um milagre que Deus já fez na sua vida. Só o fato de nós acordarmos de manhã já é um sinal de que Deus fez um grande milagre na nossa vida. Nós temos a presença de Deus constantemente. E muitas vezes, Paulo também lembrou aquele povo de que é muito bom ter um privilégio, mas cada privilégio ele vem com uma responsabilidade. E quando a gente faz esse paralelo entre o povo de Israel e nós precisamos nos lembrar que nós não somos melhores que o povo de Israel de jeito nenhum. Inclusive, Paulo ele traz aqui, a partir do verso 7, pecados que eram cometidos entre o povo de Israel e que acontece também no nosso tempo e também no tempo lá, onde Paulo estava falando, que era, como o doutor Vanderlei falou, que a imoralidade. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou imoral, eu não cometo isso. Mas aí eu te pergunto, como é que está a sua murmuração? Você é uma pessoa que reclama demais, que fala muito dos outros, porque o povo de Israel também fazia isso. Isso não é para julgar o que você faz, o que eu faço, mas para a gente pensar que nós estamos no mesmo patamar. E Deus, do jeito que Ele amou o povo de Israel e estava presente, Ele também está presente conosco. Tanto que Ele está presente que Ele deixou uma oração, e nessa oração diz assim, me ajude a não cair em tentação, por favor, me ajude. E isso foi Jesus ensinando que nós, enquanto estamos de pé, é muito perigoso a gente tropeçar e cair. Então não devemos achar que somos melhores que alguém ou piores, mas muito pelo contrário, olhar para Cristo e pedir para Ele forças para avançarmos, que se houver uma queda, que Ele nos levante e que confiemos nele, né, para poder seguir a nossa vida.
A lição também diz assim, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. E quem de nós nunca experimentou a realidade dessa advertência? Quantas vezes a gente falou assim, eu nunca faria isso, jamais vou fazer isso. E um pouco mais lá na frente a gente acaba fazendo. Então não estamos aqui para julgar ninguém, mas pelo contrário, verificar a nossa própria vida, entender que não temos força suficiente para isso de maneira alguma, que a nossa força vem unicamente do céu. Maravilha. Tá vendo aí? Eu não te falei que era uma lição poderosa essa lição aqui? E você tá vendo, né? E tem mais ainda. Eu vou pedir para você agora, pega a sua página e faz aquilo de novo, ó. Vira. Quarta-feira. Gente, lição de quarta-feira, doutora Vanessa, eu queria que você comentasse pra gente, afinal, qual que é essa advertência de Paulo contra a idolatria que está sendo apresentada aqui nessa lição de quarta-feira? A idolatria, a gente tem que entender que o conceito ali daquela época, naquele local, a adoração era o todo. A adoração envolvia o conceito comercial, político, social, emocional, tudo ali girava em torno da adoração e eram muitos deuses que eles acreditavam e era o centro de ritos, cerimônias, vários deuses, várias coisas. E então ali era tudo voltado para a adoração. Quando Paulo traz isso, ele está falando do tempo dele, que na verdade a gente precisaria sair desse contexto da adoração a outros deuses, a toda essa confusão de cerimônias, de paganismo, de várias coisas. Inclusive, muitas dessas cerimônias eram públicas e tinham cunho sexual, dependendo do Deus escolhido para ser adorado e assim por diante. Só que quando ele traz isso aqui, é para trazer uma advertência a todos nós de que a adoração está muito assim, quem a você serve, quem você serve. Se você vai num culto ou num ambiente aonde está sendo adorado um Deus que você não acredita, numa perspectiva de ferir a sua moral, ferir os seus princípios, você está adorando quem nesse momento? Então é aquela coisa, né? Como a própria Bíblia diz, você não pode adorar os dois senhores. Mas a lição vem explicando isso muito apropriadamente, mas eu quero conversar aqui com vocês sobre essa idolatria, porque lá atrás Paulo percebeu tudo isso e fala, mas hoje não, hoje assim, eu estou num país que é cristão, hoje a idolatria não é tão grande assim. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Hoje a idolatria é muito pior. Sabe por quê? Porque ela é mascarada naquilo que é centrado no meu eu e ela é mascarada em muitos aspectos de pecados amorais, em coisas que não têm uma legalização, vamos dizer assim, moralidade. Exemplo. As redes sociais, no Twitter xingam um ao outro, não tem controle disso. Aí vem o Instagram, que é talvez a luxúria de se apresentar. Ali vem talvez vamos colocar aqui o LinkedIn, que é eu ter uma ostentação, uma adoração, talvez ao dinheiro, a tantas outras coisas. E aí se você continuar, nós vamos a todos os pecados capitais, vamos dizer assim, os 7 pecados capitais digitais. Isso são adoração. De novo, é a mesma coisa que movimenta a política, movimenta o comércio, movimenta a vida das pessoas, movimenta o dinheiro e movimenta a tua alma, o teu espírito, a tua vida, a tua redenção. Movimenta todos nós. Você está aqui agora na internet tentando buscar a adoração através desse estudo da Bíblia, mas você sabe que está cercado de coisas ali envolvidas, como aconteceu lá, naquele tempo, naquele momento. E Paulo adverte, cuidado com isso, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o texto cuidado, vai honrar a Deus sobre todas as coisas. O ponto principal não é o tempo que nós vivemos, não é somente o que fazemos, mas é quem você adora e como você adora. Que legal, olha, você comentou aí e finalizou a sua fala aí brilhantemente, da forma como eu queria. Porque dá um gancho aqui, porque eu já ia perguntar para o Dr. Vanderlei. Ela falou do amor a Deus, né? E eu vou incluir também o amor ao próximo, viu, doutor? Sim. Na pergunta. E como que isso tudo funciona, o amor a Deus e o amor ao próximo, como arma principal para vencer a idolatria? Exatamente. O que é idolatria, né? Alguém já definiu, a teologia já definiu que o ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele fez o que Jesus depois ele fez com aquele jovem rico.
O jovem rico dizia que guardava todos os mandamentos, mas Jesus foi no cerne da questão. E ele, na verdade, ele amava as riquezas, ele colocava aquilo primeiro, né? E o apóstolo Paulo aqui no capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Olha só, então, ele colocou, o apóstolo Paulo já colocou aquilo que Cristo havia colocado para aquele jovem e outras partes da Bíblia, em que o amor a Deus e o amor ao próximo. Cristo resumiu o grande mandamento nisso daí. E quando nós colocamos algo em primeiro lugar que não Deus, não tenha dúvida de que isto é idolatria, infelizmente. É verdade, tá vendo aí, né? Tá vendo quanto isso é sério. E agora é um momento especial, um momento bem carinhoso, porque a Poliana vai olhar para você aí agora e vai deixar uma mensagem aqui. Ela vai encerrar essa lição, mas ela tem uma coisa muito especial para falar ao seu coração. Fique ligado, Poliana. Aqui a lição diz assim que todo aquele que recebeu benefícios celestiais tem a obrigação de lançar alguma luz no caminho dos demais. É muito forte essa frase, porque se você já recebeu algum benefício de Jesus, do céu, você tem a obrigação de trazer alívio, de fazer alguma coisa boa na vida de alguém. E quando a gente fala sobre esse termo de adoração, de idolatria, eu me lembro de uma frase que é muito famosa aqui. Diz assim: se te faz feliz, você tem que fazer. Faz o que teu coração manda. O nosso coração, ele é muito enganoso mesmo. E quando eu faço isso, o que mais a gente tem visto é pessoas que seguem o próprio coração. Ah, não tô nem aí se ele entendeu dessa maneira. Eu não quis ofendê-lo, eu fiz porque eu queria. Eu vou fazer isso porque eu quero. Eu vou falar isso porque eu quero, eu vou comer isso porque eu quero. Mas a lição nos lembra, e sexta-feira está muito bonita a lição de sexta-feira, eu reli várias vezes porque mexeu muito comigo. É que assim, se o que você come, você acha que não está te fazendo mal, mas vai ofender o teu irmão, então você está devendo. Se o que você veste para você é ok, mas os outros, vai passar uma imagem ruim para o outro, vai afastar aquele outro do céu para perto de Deus, você também está errado. E mais embaixo a lição fala assim, ó, se perceberem que ao fazer certas coisas que lhe parecem perfeitamente corretas, vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possam vir a fechar as mentes à recepção da verdade. E aí mais um pouquinho adiante diz, todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. E aqui é o nosso fechamento. Que possamos analisar tudo aquilo que fazemos durante o dia. Será que isso vai afastar ou vai atrair alguém para Jesus? Será que a forma como eu falar vai afastar ou vai atrair alguém para Jesus? Às vezes para nós está tudo certo, tudo bem, foi muito bom, mas é por isso que a gente precisa fazer reflexões diárias, todos os dias, para entendermos se é exatamente o caminho que nós estamos seguindo que vai trazer outras pessoas para Cristo. Amém, maravilha. Tá vendo aí? Agora o desafio que eu trago para você é o seguinte: erga na sua casa um altar para Deus. Tá? O que a gente fez aqui é apenas uma introdução. Isso não tira a sua responsabilidade de juntar a sua família aí e dedicar um momento agora para poder crescer espiritualmente, para adorar a Deus. Escolha um cantinho especial na sua casa. Faça essa experiência, eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente e vai estar também auxiliando o crescimento de toda a sua família. E aproveita e já compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Vamos todos juntos para o céu? E aí? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque colocou em nossas mãos essa missão tão especial. A gente reconhece nesse momento a nossa condição e até mesmo as nossas limitações, mas queremos te pedir que o Senhor nos auxilie, Senhor, a colocar de lado aquilo que está nos atrapalhando de termos e dedicarmos uma adoração completa ao Senhor. Nos permita, Senhor, a nos aproximarmos mais de Ti, para crescermos no Teu conhecimento e pela Tua graça que nós possamos ser salvos naquele grande dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.